Olá, bom dia, alunos do nono ano da Escola Dinâmica. Hoje iniciaremos mais uma aula, dando continuação da aula passada, onde a gente trabalhou aqui um cenário, onde vimos aqui o processo, da distribuição populacional e os fatores que promovem essa distribuição e a movimentação migratória sobre o território mundial, fatores que estão interligados às questões políticas, étnicas, religiosas, naturais e econômicas. Isso quando diz respeito às migrações externas, ou seja, aquelas que ocorrem de um país para outro, e as migrações internas que estão relacionadas aí ao êxodo rural, que é a saída do homem do campo para as grandes cidades, e a transhumância, relacionado à questão climática e ao período entre safra, e também a migração pendular, que é a migração diária de ida e volta, urbano periférico, diariamente, da cidade para casa, de casa para a cidade. Ocorre muito aqui em Recife, Olinda, onde a maioria da população de Olinda trabalha em Recife, ou Paulista, também Jaboatão, onde sai de Olinda de manhã e retorna à noite. E aí a gente trabalhou sobre isso aí na aula passada, a questão dos refugiados também, que se deslocam, saindo por conta de questões ligadas à xenofobia, a aversão aos povos estrangeiros, e também a questões naturais que ocorrem em alguns países, como terremotos, são os chamados refugiados ambientais, refugiados, tsunamis, etc. Também temos os chamados refugiados de guerras ou de epidemias, que ocorrem muitas vezes no território africano. Na África, a situação econômica de alguns países não é essas coisas todas não, e ocorre uma grande quantidade de pessoas com desnutrição devido à escassez de alimentos, principalmente na questão da região da África subsaariana, aquela região da África abaixo do deserto Saara, chamado também de África Negra. Diversos fatores de opressão e insegurança fazem a África o maior polo de emigração de refugiados, ou seja, saída de pessoas do território africano em busca de outras regiões, e estima-se que 1/3 da população africana esteja se deslocando dentro do próprio continente, ou partindo para outros continentes, já que lhes oferece condições melhores de vida e ligadas à questão étnica, por conta dos conflitos étnicos que ocorrem na África constantemente, e econômicos também, ou partindo para outros continentes em virtude dos fatores como a seca, fome, guerras e epidemias, e principalmente ligado à epidemia, que hoje o continente africano é um continente condenado à morte, já que a sua população ela não tem quaisquer perspectivas de vida devido como é que eu posso dizer, a falta de ajuda humanitária dos outros países que estão desenvolvidos no mundo inteiro, que acaba deixando a população viver ao léu, e consequentemente acaba morrendo aos poucos, nem aos poucos, aos muitos na realidade, porque morrem-se muitas pessoas no continente africano diariamente por conta de fome, de sede, de doenças, crianças que já nascem mortas, chamados mortos, e crianças também que já nascem condenadas à morte, são aquelas que nascem já infectados com algum tipo de vírus, principalmente o vírus da AIDS, que é um dos principais vírus que mata no continente africano na atual conjuntura econômica e social mundial.
O cenário de conflitos começou a ser formado com a constituição das fronteiras africanas durante a colonização europeia, onde se fizeram muitas fronteiras artificiais naquela região e muitos territórios foram perdidos, que acabou gerando conflitos nessas regiões, principalmente os conflitos étnicos. No movimento em que o continente foi partilhado entre os que tinham mais poder político no velho mundo, o interesse capitalista prevaleceu arrelado ao desespero pela enorme diversidade cultural, linguística, política e histórica da África. A África é um dos países que tem uma imensa diversidade cultural e linguística por ter sido uma área de grande atração populacional no período colonial, o que fez com que aquela região, onde foi uma recolonização por exploração, atraiu um grande contingente populacional europeu, né, que acabou afetando, de certa forma, a questão cultural africana, né? E aí isso fez com que o processo de descolonização surgisse disputas pelo poder central e pelas terras mais férteis do território africano, que está localizado basicamente na região subsaariana, a região que fica abaixo do deserto do Saara. Os casos mais graves que ocorreram em Angola, Nigéria, Brumadinho, ou Burundi, que diga, né? Congo, Ruanda, Somália, Etiópia e Eritreia. Neles, as mortes eram consequências do neocolonialismo europeu no final do século XIX e início do século XX, onde ocorreu um verdadeiro genocídio naquela região, dizimando assim uma quantidade de negros africanos, né, e vários grupos quilombolas que viviam naquela região, né. Em várias áreas muito emergentes, como a América Latina, a Ásia, principalmente na África, ocorre uma escalada de proliferação do vírus e bactérias, fazendo com que novas e velhas doenças se unam na guerra e a fome, aumentando o número de mortes. E hoje nós temos, além de tudo, na África, o surgimento dessa pandemia, né, que é justamente o surgimento do Covid-19, né, que já se não bastasse a AIDS, o Ebola, né, agora também tem o Covid-19. Que o Ebola, inclusive, voltou com tudo, né, nessa outra semana no continente africano, né, onde está matando muita gente também, além do Covid, né? Então, para você ter ideia, o quanto a população africana ela é desfavorecida e que isso acaba acarretando um problema, principalmente de saneamento básico, que acaba gerando, né, o assolamento dessas doenças que até então erradicadas em outros continentes. Na África continua de vento em popa, infelizmente. Isso é a realidade que o povo africano vive na atual conjuntura social mundial, né? Vamos falar agora da proteção das fronteiras e da xenofobia. Para quem não sabe, xenofobia é a aversão aos povos estrangeiros. E aí muita gente acaba saindo de alguns países por conta de conflitos que ocorrem por conta principalmente de questões religiosas, né, ou até mesmo relacionadas aos seus países de origem. Fugindo da fome, das guerras, das doenças ou simplesmente buscando a melhor qualidade de vida, milhares de pessoas dos continentes africanos, asiáticos e latino-americanos se deslocam em direção aos países desenvolvidos de forma ilegal ou clandestina ao longo da segunda metade do século XX. Esses imigrantes penetraram na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, desafiando a vigilância das fronteiras e acarretando transtornos sociais, pois por suas condições de não cidadania submete-se a trabalhar em condições subhumanas, sem direitos sociais e subempregos, além de gerar xenofobia, ódio contra a quem não pertence àquela cultura ou etnia.
por parte da população local. Então, já é cultural, principalmente a população brasileira, migrar para os Estados Unidos ou até mesmo para a Europa em busca de melhores condições de vida. Muitas vezes as pessoas conseguem um visto de permanência apenas de 6 meses, né? Mas quando acaba o visto de permanência, as pessoas que vão em busca de emprego ficam bem mais do que isso, clandestinamente, trabalhando em condições precárias, né? E ganhando salários que, para eles viverem lá, é complicado. Mas quando eles voltam para o país de origem ou para o Brasil, por exemplo, voltam com o dinheiro, o bolso cheio de dinheiro, já que o dólar é mais forte do que o real, né? Então as pessoas que trabalham lá recebem por hora trabalhada e, consequentemente, acaba, de certa forma, gerando um capital bom, né? E aí, quando eles voltam ao Brasil, geralmente pegam 5, 6, 7 anos lá fora, fazem um pé de meia bom e aí acabam investindo em alguma área e tendo uma vida de qualidade aqui no Brasil. Por isso, muitas pessoas acabam promovendo esse tipo de imigração, né, para fora do país, justamente para tentar a vida lá fora, fazer um pé de meia e retornar para o seu país de origem depois de um tempo. Né? Falar agora sobre a crise do 11 de setembro, ataque às Torres Gêmeas, né, que se deu no dia 11 de setembro de 2001. Né, foi uma coisa extremamente arbitrária. Né. Na época eu lembro que eu trabalhava no Shopping Recife, e eu lembro que eu estava saindo da loja que eu trabalhava e estava indo em outra loja lá do Shopping Recife, trabalhava na Via Sport. Lá dentro tinham 2 lojas. E eu fui pegar um produto que estava faltando na minha loja, na outra loja, e quando eu passei na frente das lojas de TV, eletroeletrônicos, estava todo mundo aglomerado na frente da loja. E eu vi aquilo ali, eu pensei que era um filme que estava passando, a torre assim incendiada, uma torre só por enquanto, incendiada, e eu perguntei, isso é um filme, hein? Ah, rapaz, não, rapaz, acabaram de jogar um avião contra... Um avião bateu contra uma torre, uma das torres da World Trade Center. Foi mesmo, foi. Eu voltei lá para a loja e disse, rapaz, bota na televisão e vai passar a reportagem que o avião bateu na torre. E aí na hora que a gente botou, veio outro avião e bateu na segunda torre, né? O que foi um caos para o mundo, e ali confirmou-se que tinha sido um ataque terrorista a partir do segundo choque, né, do segundo avião, porque até então o primeiro avião poderia ter sido um acidente, né? Um avião perdeu a rota e de repente chocou-se contra a torre. Mas aí com o segundo avião, aí já foi uma desconfiança, né, de que teria sido um ataque terrorista realmente. E além desses 2 aviões que tinham atacado a torre, caiu outro avião no Pentágono, né, que é o Centro de Inteligência Norte-Americano, né, militar, e outro caiu numa plantação de trigo que estava sendo direcionado para a Casa Blanca, que os próprios passageiros brigaram com os terroristas dentro do avião e conseguiram fazer com que esse avião caísse numa plantação e morreram todas as pessoas. Então as pessoas deram sua vida para salvar, né, o seu próprio país e, em especial, o presidente que estava na Casa Branca. Né? Então, com o fim da Guerra Fria, vários cientistas políticos vislumbraram o fim dos conflitos que envolveram os países centrais. Contudo, um episódio de dimensões catastróficas mudaram essa projeção e causaria a restrição do controle de entrada de imigrantes em países emergentes nos países envolvidos. No dia 11 de setembro de 2001, integrantes da organização terrorista Al-Qaeda, né, sequestraram 4 aviões comerciais em aeroportos dos Estados Unidos e jogaram 2 deles sobre o World Trade Center, também conhecido Torres Gêmeas, em Nova York, matando todos os que estavam a bordo e vários trabalhadores visitantes que estavam nos prédios durante o atentado. O acontecimento somou aproximadamente 2.823 vítimas, de acordo com a estimativa do jornal The Guardian. Entre eles também haviam imigrantes de El Salvador e Israel. O terceiro avião foi
arremessado no Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, e o quarto caiu na Pensilvânia, em circunstâncias não esclarecidas, quando dirigia-se para a Casa Branca, como eu falei para vocês. Após esse evento, os Estados Unidos, a Europa Ocidental e o Japão, com receio de novos atentados terroristas, formularam leis mais rígidas do controle de imigração legal de suas fronteiras, bem como métodos antiterroristas mais eficazes. Na visão do filósofo e diplomata francês Jean-Christophe Ruff, o mundo atual está dividido à semelhança do Império Romano entre o Império Branco Ariano, anglo-saxão, próspero, acumulador de riquezas, denominador de razão pelo direito e pela ciência, com valores ocidentais herdados de Roma, e os bárbaros divididos em diversas categorias a partir dessa releitura histórica feita por ele. O seu livro Império dos Novos Bárbaros, o Império, é composto pelo eixo Estados Unidos, Canadá, União Europeia e Japão, e os ditos bárbaros estariam distribuídos nas seguintes divisões. Então, existe aí os bárbaros da fronteira, né? Regiões onde constantes ciclos econômicos se encontram nelas por meio de uma invasão de povos emergentes, obriga os países envolvidos a auxiliar os governos subdesenvolvidos na promoção de um relativo desenvolvimento econômico e social. México, Rússia e Turquia são exemplos disso, né? E aí justamente os países que estão localizados ali no leste da Europa, né? No norte da Ásia e também no norte do México, divisa com os Estados Unidos, né? Eu tenho os bárbaros da fronteira distantes, países que virtualmente podem invadir o Império, como o norte da África, leste, como existem relativas distâncias, incentiva-se a degradação política interna e às vezes promovendo-se de forma direta ou indireta o verdadeiro genocídio, ou seja, a matança, né, e a exterminação de uma etnia, de uma raça, né, que se dá basicamente aí no norte da África, né, onde eu tenho esse processo genocida, né, e é justamente na divisão ali da África Negra com a África Branca, onde se morrem muitas pessoas, né, por conta de conflitos étnicos e culturais. Os estados tampão, né, países de regiões onde o Estado de Direito perdeu o controle e o poder das instituições de alguma forma agride o império, por exemplo, a colônia e o sudeste da Ásia, são regiões de narcotráfico, e o Afeganistão terroristas. Nesses lugares, as políticas é a intensivação militar direta com o intuito de aniquilar os terroristas, narcotraficantes e guerrilha resistentes no Estado de Direito. Então eu tenho aí esse processo, né, que é chamado Estado tampão. Os estados associados e descendentes, regiões onde há o predomínio da população descendentes europeus e aqui intimamente ligados ao Império, entre eles como a Austrália, Nova Zelândia e Israel, né? Os bárbaros das regiões estratégicas, nações onde abundam recursos naturais essenciais para o desenvolvimento capitalista, como o Brasil e Venezuela, onde adotam a política de agrupamento econômico ao Império, Oriente Médio, onde se procura estabilizar a unidade entre os estados para o exemplo de recursos. E, por fim, o sexto, os bárbaros espectros, países e regiões onde não existem recursos naturais,
marcados por consumidor a mão de obra barata, qualificada e etc. Nesses lugares, como a maior parte da África e de diversos países da Ásia e da América Latina, ocorre exclusão modificada da população. Né? E aí são países, né, localizados dos bárbaros espectros, países que fornecem aí essa mão de obra para o mundo inteiro, no caso uma mão de obra barata, né? E que são países que são áreas de atração de grandes multinacionais, porque como vocês sabem, as multinacionais acabam se instalando em países pobres, porque geralmente tem mão de obra barata e matéria-prima abundante, o que de certa forma acaba facilitando com que essas multinacionais se instalem e tenham um lucro bem maior, utilizando assim o verdadeiro trabalho escravo, né, para essa população que recebe salários de fome, digamos assim, né, que é uma realidade que nós temos hoje no mundo. O Brasil não é a primeira opção de destino para a maioria dos refugiados sírios por diversos motivos, entre eles as barreiras indisponíveis da língua, mas o fator que mais preocupa as famílias dos refugiados que escolhem o Brasil é a violência. Você sabe que o Brasil é um dos países que tem uma das maiores violências do mundo, que é uma característica de um país que está em desenvolvimento. É normal o surgimento, o aumento dessa violência no Brasil por conta da situação que o Brasil se encontra no momento, que é justamente a questão ligada ao processo de crescimento econômico, que é uma característica do país que está em desenvolvimento, é justamente essa questão ligada ao aumento da violência. Por que isso ocorre? Porque um país que está em desenvolvimento não tem emprego para todo mundo, o que de certa forma acaba acarretando aí um aumento do desemprego, e as pessoas partem para o extremo, ou seja, assaltar e matar, e aí isso acarreta como uma característica de um país que está em desenvolvimento, né, que é justamente o aumento dessa violência. E aí faz com que seja uma área de repulsão populacional, no caso o Brasil, em relação aos imigrantes. Só vem para o Brasil o imigrante que está em extrema necessidade e realmente que tenta arrumar uma condição de vida melhor do que a do país em que ele vive, né? E aí, consequentemente, ele acaba vindo para o Brasil, né, tentando escapar principalmente de catástrofes naturais, já que o Brasil é um país que não tem esses problemas relacionados a essas catástrofes naturais. Porque o Brasil é um país que está no centro da placa sul-americana, né, e aí, consequentemente, faz com que nós não temos esse tipo de crise social. Tem umas questões aqui para a gente responder aqui no livro, na página 23, que diz o seguinte: a questão da PUC, né? O crescimento da população mundial vem sendo há muito tempo objetivo de preocupação dos especialistas. Leia atentamente as reportagens e observe o gráfico seguinte. Reportagem 1 diz o seguinte: a primeira coisa que Shi Yu-chun, 5 anos, fez ao chegar em casa, nos jardins de infância, é ligar o computador. Ele escolhe entre dezenas de programas que ensinam sobre ciência e testam seu conhecimento matemático. Nós queremos que ele aprenda 2 das 3 línguas e no futuro iniciaremos o menino na música e na arte, revela Sofra, com quem o menino fica para que os pais possam trabalhar. Com seus 4 avós, os 2 pais para cuidar dele, Shin Yong-chun é um membro do que ficou conhecido como família uma boca de 6 povos. Né? E aí, consequentemente, esse menino acaba, de certa forma, contribuindo para que